Mas e como que é o lance de vocês com a arca, assim? Então mas já foi achado alguma parte? Aí entra os mitos. Porque tem aquele cara que vende na internet um pedaço da arca, tem muitos aí. Meu Olha Deus aqui, do já viu, céu, né? velho. A madeira da arca de Noé. Você sabe que eu já contei 142 achados da Arca de Noé. Em lugares diferentes. Até tem uma piadinha que só dá certo em inglês. Que em inglês a arqueologia é archaeology. Só que eles brincam com archaeology, mas pra zoar. Você tá entendendo? Não Tanto tem. que lá nos Estados Unidos fala que tem a arca lá, não sei onde, né? Mas construíram uma réplica, Construíram. né? Mas olha, vários falaram que encontraram a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é outra também, todo mundo tá encontrando. Indiana Jones, tudo. Mas todos os achados da Arca de Noé, até hoje, que eu já vi, são inconclusos ou falsos. Você entendeu? André Parrot voltou com um pedaço de madeira lá, falava que era da Arca, aí mediram carbono 14, deu que tinha 200 e poucos anos. Você entendeu? Então, esqueça se... Olha o condicional aqui. Se acharem a Arca de Noé, vai ser um negócio daqui por diante. Porque daqui pra trás, todos os achados foram falsos e inconclusos. A anomália que encontraram lá no Ararat. O pessoal anda com essa tal da anomália lá, mostrando uma coisa navicular assim. Desde o início eu sabia que aquilo era mito. Porque a palavra para arca que aparece no Gênesis é teva. Teva é uma canastra. Então a arca tinha esse formato aqui, ó. Era um caixote mesmo. Por isso que é Arca de Noé e não Barca de Noé. A arca é uma canastra. Tá. Em aquele formato navicular ali não tinha sentido. E agora com o degelo, viram que era só uma formação rochosa. Teve um outro camarada chamado Ron Wyatt aí também, que encontrou uma formação lá que falou que a arca que fossilizou. Mas são pessoas sem degree, são leigos, aventureiros, exploradores por conta própria. Então, se a arca tá lá, eu, Rodrigo, não sei. E se sobrou alguma coisa dela também, não sei. E se ela tivesse, ela estaria onde, biblicamente falando? Na região do Ararat. Só que quando fala a região do Ararat, a região de Urartu, como aparece no Gênesis, ela pega a Armênia, Rússia, Turquia. Caramba. Você tá entendendo? É grande demais. Então é como achar um Fusca na Cordilheira dos Andes. Se um avião que cai, às vezes demora uns 20, 30 anos para achá-lo, isso todo mundo procurando com satélite e tudo, como você falou, a natureza é viva. Ali, uma parte aí é gelo. Gelo com camadas. Então, se sobrou alguma coisa, porque a terra devastada, Noé não ia deixar aquela madeira toda ali, ia fazer fogo, ia fazer uma casa para ele. Mas aí coisa. dentro de vocês aí, da teologia, de quem estuda, o consenso maior é o quê? Que vão achar? Não, que já acharam? Quando você está falando de um teólogo sério, um arqueólogo bíblico sério, vai falar o seguinte, olha, na ciência tudo é possível. Pode ser que amanhã encontre um novo manuscrito bíblico que ninguém imaginava, com possibilidade. Como você também pode amanhã, você fala assim, amanhã podem descobrir uma coisa aí que vai quebrar, ou um médico vai falar, amanhã pode descobrir a cura do câncer. Sim, claro. Mas isso é diferente de eu chegar para colocar uma mochila e ir lá para procurar. Mesmo porque isso envolve dinheiro. A gente procura também, mas procura quando tem uma razoabilidade precisa. Por exemplo, quando a gente está mapeando uma cidade bíblica. Sim. Eu tenho já essa cidade aqui descoberta e todo mundo concorda que essa aqui é a cidade A. Essa aqui é a cidade B. Então, a cidade C, eu sei que ela ficaria na área ali. Então, por exemplo, a cidade Betsaida, de onde veio o apóstolo Pedro. Tem uma dúvida onde seria Betsaida. E tem 2 sítios arqueológicos hoje que podem ser. Entendi. Então, o pessoal está investigando os 2 para ver qual que tem mais... Por quê? Mas aí já é um sítio arqueológico, É um né? sítio já arqueológico. É um exatamente. estudo, né? Então, é diferente de eu pegar agora uma mochila, se meter pegar no meio um avião, Rússia lá. vou lá pro meio da Rússia lá, ou da Armênia lá, e sair no meio do nada lá, procurando uma agulha para aí não é científico. Entendi. Mas o consenso dentro da teologia, então, é que não vão encontrar. Que ela existiu, mas... Existiu, exatamente. Se encontrar, beleza, mas ninguém tá esperando. Não tem nenhuma profecia que vão encontrar a Arca de Noé, estamos aguardando Deus revelar isso ao mundo. Não tem nada disso. Vamos fazer uma enquete? Dentro de estudiosos sérios, é claro, né? Entendi. Faz uma enquete aí, produção, rapidinho. Pergunta aí pro pessoal que tá com 5.200 pessoas ao vivo. Pergunta aí, existiu dilúvio? Sim ou não? Boa. Dilúvio global. É global. Não, que exiseu. Vai existir daqui a pouquinho, tá escurecendo tudo. Eu não preciso nem de geologia pra falar. Dilúvio global. Também. O que vocês acham? Pode mandar. Eu vou aceitar um dia fazer uma viagem com o Sérgio pra ver a Aurora Boreal. Pô, e ele, em contrapartida, vai escavar comigo em Israel.
Não, e nós já combinamos. Não, isso aí com certeza, eu adoro. Eu tive agora no Piauí. Você foi em Israel, você vai. Não, mas Israel eu não vou te levar pra escavar, não. É muito cruel. Não, mas eu acho sensacional. Eu vou te contar o que eu fiz no Piauí. Mas antes, só pra falar pro pessoal que a gente tava combinando aqui, vai ter um Ciência Sem Fim especial lá no Museu do Rodrigo. É verdade, é verdade. A gente só não marcou a data ainda, mas. Só não marcamos, mas vai fazer lá acertado. Mas você escavou o dinossauro. Ou não? Tô comemorando. Cara, não, aí é o Pirula. Foi o Pirula que foi você, não. Então, Pirula que escavou. Mas olha só que legal, eu tive no Piauí, no Cânion do Rio Poti, que é uma região muito perto da Serra da Capivara. A famosa Serra da Capivara. E andando lá, eu vi um monte de coisa, cara. As pinturas, rupestres. Ali é um dos maiores sítios. Aqui, ó, te convidar pra ir pra lá, não, cara. vamos, então vamos fazer um dia. Nós vamos nós dois juntos pra lá. Vamos lá no Piauí. Eu quero um dia te levar pra Israel. Você vai Cadê a galera? Ó, vou falar aqui, João, que é o dono do hotel lá, Nazaré Canyon Lodge. É um hotel legal que ele tá construindo. Lá tem um arqueólogo da Federal do Piauí, que ele vai lá. Eles já mapearam 4.000 e tantos desenhos. Nossa, eu acho isso incrível. Você sabe que nessa área também, lá na USP, a gente tinha a Fabiola, doutora Fabiola, que era especialista em pinturas rupestres. Sim. E tinha o Levi também lá, Levi Figucci. Mas a minha área é Oriente Médio. Então eu tive essas matérias na USP, mas eu achava formidável assim. Mas assim, não dá pra você ficar especialista em tudo. Não mas dá. Eu quero sim, não, quero e lá é lindo, ver. cara. E lá tem umas imagens... E tá preservado no local? Preservadíssimo, cara. Você sabe que isso é um polêmica, né? Preservadíssimo. Porque assim, você deixa no local ou você tira e leva pro museu? Aí eu vou falar o que um cara... Eu tive em Pompeia. Isso, né? Aí eu vou falar o que eu tive em Pompeia. Pompeia, pra quem não sabe, a cidade lá que foi, né? Soterrada pelo vulcão do Vesúvio. 72 depois de Cristo. O que acontece é o seguinte... 79. Muita gente, quando descobriu Pompeia, começou a tirar as coisas de lá e levar para o museu. Isso é a coisa mais errada de se fazer. Sabe por quê? Porque você tira do contexto. Então, por exemplo, você está lá andando em Pompeia e você chega num lugar, entra dentro de uma casa que sobreviveu, é a coisa mais engraçada, cara. Você entra dentro de um quarto, é cheio de pintura pornográfica. É cheio de pintura pornográfica. Por quê? Aquele quarto ali, ele tinha uma utilização. Essa aí mesmo que você pensou. Entendeu? Não pense demais. Agora, se você tira aquela pintura dali e leva para o museu, você tirou totalmente ela do contexto onde ela estava. Vai dizer que o pessoal lá só vivia fazendo isso. Tinha isso, cara. Não, aí tinha um lugar de comer, por exemplo, tinha uma pintura que te remetia a comida. Então, as casas que sobraram em Pompeia, isso aí foi uma briga deles, porque todo mundo queria tirar tudo e levar para o museu. Mas quando você tira, é igual na arqueologia. Na verdade, Pompeia até, que é o seguinte, quem descobriu Pompeia foi Giuseppe Fiorelli, o italiano. E o Giuseppe Fiorelli descobriu assim, porque, pra galera entender, quando tinha o Vesúvio, o vulcão, ele entrou em erupção. E tinha 2 cidades balneárias ali, Pompeia e Herculano. Era até um feriado. E quando ele entrou em erupção, veio aquela camada de gases com nuvem, com poeira cheia de cinza vulcânica e a lava desceu. Aquilo intoxicou uma parte das pessoas, algumas conseguiram fugir, outras não. A pessoa foi... É triste pra caramba a morte da galera em Pompeia, que é o seguinte, a pessoa morreu de dentro pra fora. Foi. Ela torrou dentro. Porque ela respirou o piroclasto, que a gente chama. Que é esse ar. Que é o ar quente. Ele é quentinho, então ele sai queimando tudo. O ar a 300... Imagina você respira um ar, só que o ar tá a 300 graus. Nossa, terrível. A pessoa queimou por dentro. Por isso que tem as famosas estátuas lá, que a pessoa ela estaria inteira, né? Coberta. Só que aquele ali, porque ela caiu, aí como foi soterrada. Isso. E passou. 79 depois de Cristo, quando é 1800 e... Não sei se foi 53, 1800 alguma coisa. Assim. Aí alguns padres já estavam pegando pedaço de mármore ali, que eles achavam, e levavam para as igrejas, para coisa. Então, aí o Giuseppe Fiorelli perguntou, de onde vocês estão tirando esse mármore? Dali, tudo, um mármore trabalhadinho já... Aí ele começou a escavar e descobriu um Odeon. Odeon é um mini teatro grego. Aí começaram a escavar. E aí, quando eles cavaram, que viram, às vezes, os ossos e um oco, porque o que acontece? A lava endureceu, só que o corpo estava ali, e quando ele vai decompondo, ficou aquele oco e só os ossos. Isso aí. E alguém teve a ideia de colocar gesso. É isso. Aí o gesso fez o formato do corpo da pessoa na hora que ela estava morrendo. Então você tem um cachorro, assim, que você percebe a angústia do cachorro, você tem um menino escondido atrás de uma coisa, você tem gente segurando em saquetel de dinheiro, aquela coisa. Então,
Aí o que acontece? Até essa época, a arqueologia começou culturalista, colecionista. Eu chego aqui, vejo esse computador, pego e coloco no museu. Bonito. Mas a partir de 3 achados, o achado de Troia, de Harry Schliemann, o achado de Pompeia, por Giuseppe Fiorelli, e o achado de Creta, por Arthur Evans, começou a mudar. A arqueologia agora começou a ficar mais localizada. Agora começou a dar importância ao contexto. Aí ela agora era histórico-culturalista, agora é contextual. Mas ainda por muito tempo era uma arqueologia arrogante, onde chegava de fora e intervinha. Então aí depois você tem o processualismo e pós-processualismo. Hoje, então, muitos museus estão fora da lógica. Você pega, por exemplo, o painel de Senaqueribe, que está lá no Museu Britânico, que foi tirado de Nínive. Só que hoje a função museológica pensa também, e a preservação? Onde é melhor preservar em loco? Por exemplo, você tem países assim mais radicais, como o Afeganistão, que explodiram aquela estátua do Buda lá, né? Que explodem, que destrói. Você teve quando o Estado Islâmico destruiu aquela mesquita lá e quanta coisa foi destruída. Né? Então hoje existe esse debate. O que deve colocar em museu e o que não deve ficar no museu e em que país deve ficar. Lá no Museu do NAS, por exemplo, nós temos um critério ético que tudo que está lá está autorizado, por exemplo, pelo Departamento de Antiguidades de Israel. Legal. Você entendeu? Tudo está lá, é tudo documentado, e não é nada assim que é uma coisa que só tem ali e em lugar nenhum do mundo tem mais. Então, por exemplo, você tem uma lamparina lá que no Brasil, uau, eu tenho uma sequência de lamparinas desde o período do bronze até aqui. Para o Brasil, realmente é um negócio extraordinário. Você não vai achar aquilo no museu nenhum do Brasil. Mas lá eles têm milhares. Então não é uma coisa de roubar uma peça como a Pedra de Roseta e levar lá para o Museu Britânico, você entendeu? E não devolver para o Egito. Por outro lado, alguns pensam, mas se tivesse nesse país também estaria sendo bem cuidado. Então é um debate que não acaba. Mas só essa diagramação que a Pompeia Herculana está justamente nesse entremeio quando a arqueologia deixa de ser meramente colecionista para se tornar contextual. Aí eu me preocupo com coisas que nem são esteticamente bonitas. Um caneco quebrado agora me interessa, porque mostra o hábito dele. Até as fezes locais nós estudamos para saber o que o pessoal comia. Até fezes a gente analisa em laboratório. E olha aqui, ó. Isso aqui é uma pintura lá do Piauí, ó. Deixa eu tentar adivinhar. Não tem aqui, adivinhar. Aí, ó. Lindo. Será que dá pra puxar o zoom aqui? Acho que não dá. Daqui que a gente mostra pra câmera. Aqui, ó. O problema é que como são culturas ágrafas... É um bicho voador. O pessoal fala que é um alienígena. São culturas ágrafas. Posiciona aí a câmera. Eu tenho uma pergunta pro Sérgio, você me permite fazer? É uma curiosidade que eu tenho, que eu não tenho explicação pra isso, Sérgio. Aquelas... Eu esqueci o nome que dá. Aquelas pinturas como esta, que só dá pra ver do alto. De Nazca ali, né? Qual a explicação que vocês dão para aquilo ali, se é que há alguma... Eu confesso que isso para mim é uma coisa intrigante. Cara, o pessoal dá a explicação que é pista pra alienígena, né? Exatamente. Cara, eu acho que é coisa dele, é meio isso aí, entendeu? Pra mim é isso aqui. São pinturas das... E tem essa aqui que é muito legal, ó. Isso aqui a gente fala que é o Cruzeiro do Sul refletido no rio. Você sabe que alguns trabalham com a hipótese que algumas dessas coisas que são mapas, né? Alguns desses são identificados... Porque o problema... O que são culturas ágrafas? Elas não têm escrita. Então você tem que decifrar uma coisa que pra gente é meio abstrata. E pra eles, às vezes, é um mapa. É um mapa onde ele mostra onde estava uma montanha, outra coisa e tudo, um deus e tudo. Agora, essa... Alienígena não, né? Não, eu não trabalho com essa hipótese, não. Eu respeito quem gosta. Sei que o Sérgio uma vez já namorou com essa área aí, né? Não, já fui ufólogo, sou ex-ufólogo. Mas eu, sinceramente, eu não me encanta, não. Mas eu queria uma explicação, assim... Cara, o pessoal fala que é isso aí, entendeu? É pista pros alienígenas. Não. Ele tá falando que é como se fosse uma pintura rupestre, só que o problema é que ela é gigante. Ela é gigante, né? Então aí que entra esse que é o lance, negócio, né? Como que os caras fizeram aquilo lá, né? Que é um negócio assim, se for didático, você só pode ver de cima. Mas eles fizeram, né? E Hamlet, há mais mistérios entre o céu e a terra do que imagina. Mas tá convidado, ó, pra gente ir lá no Piauí. Não, já tá fechado. Porque lá tem muita coisa, você vai adorar. O João, que é o nome da pousada? O João lá, o nome... João, coloca mais...
Vamos falar com ele pra gente mais água no feijão e que eu vou com o Sérgio. E vamos fazer uma excursão lá, porque lá tem muita coisa. Mas vamos marcar isso aí e Israel quer te levar também. Excelente. Podemos falar sobre a existência de Jesus? Sim. Não sei como que a ciência fala sobre a existência de Jesus. Cara, isso aí eu já até conversei com o Rodrigo, né, cara? Sim, Jesus, cara, não tem nem o que eu discutir, né? Ele foi um ser humano, né? Uma pessoa... E ele existiu ali e andou por ali e tal, né? Obviamente que tem as partes, né? Tem até aquela coisa que o pessoal fala em adolescência, né? Exatamente, dos 13 dos 12 aos 30 anos. Tem o que Jesus fez por aí que ninguém sabe também, sei lá, se importava o que ele fez, né? Mas assim, cara, aí é diferente de... Não tem como não acreditar, né? Porque ele foi um ser humano, né? Ele foi um ser humano que andou ali e aí tem todas as provas e todas as, né? Tudo que ele fez, tudo por onde ele andou, o que ele deixou e tal. Lógico que aí tem coisas de transformar água em vinho, aí tem essas milagres e tal, que aí de novo, é uma coisa... Mas não tem ninguém da ciência que foi tentar... Cara, eu acho que não, Jesus... Ou provar ou desmentir. Não, tem alguns ateus que insistem que ele é um mito, tem alguns até na internet. Agora, só que tem uma coisa que tem que refinar também. Não, eu já vi uma interpretação seguinte, que Jesus, ele era uma pessoa muito inteligente... E ele teria lido, nem é o que eu penso, não. Eu só li isso aí. Que ele sabia que tinha aquela mensagem que ia ter um Messias naquela região, naquela época. Ele era uma pessoa acima da média na inteligência ali do pessoal. E ele falou, vai ter isso. Então eu vou começar a me comportar... Já deve ter ouvido essa história, né? Sim, tem muitos desses. Eu vou começar a me comportar desse jeito e eles vão começar a me idolatrar. E falam que chegou num tempo, numa hora que ele meio que se arrependeu, mas não dava mais pra voltar atrás. Mas aí é um negócio que eu já ouvi e nem sei o que você acha dessa ideia. Até, por exemplo, o próprio professor André Chevitarese, ele diz que ele apanha às vezes na internet quando o pessoal quer que ele desminta que Jesus existiu, né? Até o Bart Ehrman, que é agnóstico, escreveu um livro, Jesus existiu. Mas tem muita gente que quer dizer que ele não existiu. Não tem como, cara. Ele foi um ser humano. Agora, Jesus Cristo em si foi um ser humano, né? Com certeza, ele existiu, de carne e osso. Mas eu tô falando que existem pessoas que duvidam, é isso que eu quis dizer. Tá. Ainda existem pessoas que falam que ele foi um mito, que ele é uma criação e tudo mais. Tem uma tese, por exemplo, que Jesus foi uma criação do apóstolo Paulo, ou que Jesus foi até uma criação dos romanos para poder acabar com os judeus, aquela coisa toda. Caramba, será que... Olha aí, ó. Vou jogar uma coisa no ar aqui. Tem muita teoria da conspiração, aí, cara, viu? Será que Jesus foi a primeira Psyops, cara? Agora a operação psicológica foi longe demais. Vamos lá, viu? Porque os romanos podem ter criado esse mito para poder... Olha aí, cara. Olha, agora. Não sei, dá pra uma tese poder doutoral, aumentar viu? O poder, né? Agora, tem uma coisa que tem que refinar. Quando a gente fala que a ciência tem a dizer sobre isso, a palavra ciência é uma palavra... Ela é fácil de se equivocar com ela. Primeiro, assim, o que é a definição de ciência? Esse é o primeiro ponto. Por exemplo, a humanas pode ser considerada ciência ou não? Você entendeu? Muita gente, eu considero. Mas muita gente não considera. Muita gente não acha correto falar ciência. E dentro do saber plural, existem métodos. Por isso que o erro de Stuart Mill, quando ele propôs o método científico baseado em Francis Bacon, é que Stuart Mill colocou ciência é tudo isso aqui. O que está fora disso aqui não é ciência. Só que existem muitos saberes acadêmicos, racionais, intelectuais que não se enquadram ao método de Stuart Mill. Por exemplo, eu não vou usar teste laboratorial que eu uso para descobrir se um medicamento funciona para curar uma doença para uma pesquisa na área psicológica. Isso não tem nada a ver. Para também quem acha analisar isso um transtorno, você está entendendo? Então a gente tem que saber o seguinte, quando você está falando o que a ciência diz disso, que saber científico. Por exemplo, para analisar a existência histórica de Napoleão Bonaparte, não é com o mesmo critério que você usa para analisar se há petróleo aqui nessa bacia ou se não há. Ela fala assim, o que você, Sérgio, pode dizer das suas pesquisas de petróleo sobre a existência do Napoleão Bonaparte? Nada. Você está entendendo? Porque os critérios para saber se Napoleão Bonaparte existiu ou se é um mito são outros. E outra coisa... São outros métodos. Eu acho que a ciência, muita gente acha que não é. Que ciências humanas não é ciência. Você não pode pegar, cara, uma pessoa que... Vamos pegar Napoleão aí, que estuda a vida de Napoleão e dizer que aquele cara ali ele não é um cientista
Só porque não está submetendo a método laboratorial e tudo. Exatamente. Mas são outros métodos. Por isso que eu prefiro usar no plural, métodos científicos. Eu não vou usar o mesmo método histórico para analisar se a água veio do espaço ou se a água está aqui. São critérios diferentes. E ainda tem uma coisa que eu ainda vou além. O ideal mesmo, eu acho que é a integração de tudo isso no final.